Vamos conversar um pouquinho aí sobre o Dynamo Studio. Vamos introduzir alguns conceitos básicos, qual a função do software, qual a aplicabilidade dele, um pouco sobre o uso. A maioria das coisas que a gente vai conversar aqui agora, elas vão ser mais recobradas no final da nossa conversa. Nesse primeiro momento, a gente vai só dar o start. Tá? Bom, acredito que a maioria das pessoas que se deparam com esse tipo de projeto se espantam, né, com a complexidade e imaginam a dificuldade que é fazer um modelo desse. Mas quem conhece os softwares do mesmo ramo aí do Dynamo sabe que esse tipo de estrutura não é tão complexa de se modelar. E a minha intenção aqui é sanar um pouco, né, desse espanto, e eu espero que até o final da nossa conversa esse tipo de reação tenha sido sanada já aí. Bom, o Dynamo Studio ele é uma plataforma de programação voltada para engenharia e para projetos. O Dynamo ele é um software que ele é capaz de acessar direto a API de alguns softwares da Autodesk, né? Entre eles a gente tem o Advanced Steel, que é bem voltado para a área de estruturas metálicas. A gente tem o Revit, que também atende estruturas metálicas, mas mais no ramo do modelo, né? Também atende bastante o pessoal de arquitetura, de civil. A gente tem o Robot, que é o software de cálculo estrutural do Autodesk. O Dynamo ele é capaz de acessar a API desses softwares e criar elementos dentro deles. Ou seja, a partir do momento que a gente está usando o Dynamo, a gente deixa de manipular o nosso modelo na mão e passa a ter uma manipulação de modelo assistida. Ou seja, todo modelo que é gerado através do Dynamo é decorrente de lógica de programação. Tá? Bom, então, caso, já que a gente está falando de programação, a primeira coisa que vem na mente são linguagens de programações mais comuns, né? Que a gente tem o C++, tem o Python, a galera aí de universidade conhece bastante o MATLAB também. Esse público, né, que conhece mais de programação, a gente sabe que sempre que a gente está lá criando um programa, a gente tem que introduzir as bibliotecas, a gente tem que entender bastante da estrutura de dados, né, para a gente saber quais são os dados de entrada, quais são os dados de manipulação, quais são os dados de saída, qual a arquitetura desses dados. E tem que haver esse trabalho em cima dessas variáveis, porque a linguagem de programação entende textos e números de formas diferentes. A gente vai ver aí que os textos são strings, a gente vai ver que os números podem ser inteiros, podem ser ponteiros, podem ser doubles, aí vem os números com 32 bytes, 64. E isso torna a programação muito enrijecida para quem não é do ramo, né? Quem não é programador de fato. E esse tipo de complicação pode trazer problemas sérios na hora da gente fazer uma lógica. E aí, tentando quebrar, né, esse paradigma e trazer esse software mais próximo dos engenheiros, dos projetistas, que são pessoas que têm ali o seu certo contato com a área, mas nunca se aprofundaram a ponto de criar programas complexos, entender a 100% de arquitetura de dados. Então, o Dynamo traz aí para a gente a programação visual,
que já é uma derivada, né, de outros métodos de programação já mais atuais, mais modernos, mas que o Dynamo não importa para transformar esse ambiente mais confortável para esse público-alvo dele mesmo. E eu costumo dizer que o Dynamo ele veio com essa intenção, meio como também veio o mouse para os computadores. Inicialmente, os computadores, sempre que a gente ia fazer qualquer ação, ia abrir uma pasta, jogar alguma coisa lá dentro, ia acessar um programa, fazer um paint. Havia sempre a necessidade de você entender códigos. Era tudo no teclado, você tinha que ir lá manipular o código, manipular as setas. E o Dynamo veio fazer a mesma coisa. O mouse chegou para que você não precisasse mais entender de códigos para fazer operações simples no seu desktop. E o Dynamo trouxe uma biblioteca que funciona como pesca, da mesma maneira. Ele coloca lá as funções ao teu dispor, tu pega, joga no teu workspace e trabalha com elas de acordo com a tua necessidade de inserção. Ou seja, você não precisa mais se preocupar com essa parte de programação mais específica, porque tudo isso já vai inserido dentro dos blocos. A desconsiderar que nem tudo a gente vai conseguir por bloco. Em alguns momentos a necessidade de fazer scripts ainda vai existir. Tá? Mas, assim, a esse primeiro momento, esse primeiro contato, a existência desses blocos facilita muito a nossa vida. Bom, apesar dessa facilidade, utilizar o Dynamo não dispensa que a gente tenha aí conceitos básicos de programação. Por exemplo, aí a gente vê a biblioteca na lateral do Dynamo, a biblioteca básica, né, que vem nele, com várias funções já programadas para a gente utilizar. Eu estou usando aí, por exemplo, eu quero criar um círculo pelo um ponto. Se eu quero criar um círculo pelo um ponto, a entrada é um ponto, né? E a gente vai ter o raio. Veja que ele já coloca lá alguns valores padrões. Estou inserindo um bloco de números, para inserir a entrada de números. Um bloco de texto para a gente só fazer um testezinho para entender como é que funciona essa parte de estrutura de dados. Um bloco de soma, onde eu vou somar um número com a letra, um 2 mais 2, só para a gente exemplificar esse problema, né, da nossa arquitetura dos dados de entrada. Criei um ponto, que ele vai pegar as variáveis x e y, para a gente jogar lá na entrada do nosso círculo pelo um ponto. E percebam que ele já tem os valores start dele e eu estou colocando um raio. Veja que ele já altera assim que a gente coloca os valores e liga. Percebam que aí deu um erro. Por quê? Porque eu somei uma letra com um número. E a variável ponto por coordenada só lê número. E aí a gente teve um problema de arquitetura de dados, né? E agora, quando eu somo número com número, as coisas começam a acontecer. Percebam que o debug do software já é enquanto eu manipulo o código. Isso é muito importante e ajuda a gente a já ver o que está acontecendo no nosso código, ver se ele está funcionando. E essa mobilidade desses blocos permite que a gente faça muitas mudanças, que a gente faça muitos testes enquanto está ali, né, fazendo a programação dele. Bom, então, através do Dynamo é possível a gente criar formas a partir de lógicas de programação. Por exemplo, a gente está vendo aí que é possível a gente criar elementos, desde elementos simples, como treliças, até formas geométricas mais complexas. Percebam que essas formas que estão aparecendo aí são formas que, se fossem para a gente manipular elas manualmente, isso seria inumanamente possível, né?
Talvez a gente conseguisse até se aproximar bastante disso, mas aí a gente perderia muitos padrões arquitetônicos, né, que foram pensados aí para esse desenho, para essa estrutura, como uma forma visual de espetáculo.